Gente, que saudade! Vocês não têm noção do quanto eu estava sentindo falta de vocês. Sério mesmo. Então, muito tempo se passou, né? Muitas coisas aconteceram no decorrer desse tempo. E eu acho que eu devia uma satisfação a vocês, né? Que apesar de toda essa minha ausência, não me abandonaram. E isso é muito especial para mim, é muito significativo, de verdade. Durante esses meses que eu estive afastada, eu recebi muito apoio de vocês para voltar e recebi carinho também de pessoas querendo saber como eu estava. Bom, primeiramente, vocês sabem que eu tive um problema de saúde, né, que foi bem sério. E, assim, não quero que esse seja um vídeo de lamúrias, nem de chorumelas, mas só para vocês terem uma noção exata do que está acontecendo. Eu estou parcialmente curada do meu problema, ou seja, por enquanto está controlado, mas eu continuo com o problema, com o pneumotórax. Ele não curou, então a qualquer momento eu posso ter esse problema novamente. E fora isso, outros problemas de saúde surgiram no decorrer desse tempo. E também emocionalmente a minha vida tá bem complicada, assim, né, psicologicamente. E são coisas que eu não acho necessário contar aqui pra vocês, né, porque ninguém quer vir aqui no canal pra ver coisas negativas. Então eu estava assim esperando me recuperar, me sentir bem para poder conversar com vocês e não transmitir algo negativo. Então assim, é inevitável que o psicológico fique abalado. Então por isso que eu não quis gravar, porque eu achei que não seria legal vir aqui e ficar me queixando da minha vida, ficar contando demais os meus problemas, porque problemas todos nós temos, né? E ninguém quer vir num canal assim no YouTube pra ouvir problemas. Eu resolvi assim esperar um pouco pra me recuperar psicologicamente, emocionalmente, pra vir conversar com vocês. Mas ao mesmo tempo, como vocês sabem que eu passei por esses problemas, é inevitável eu não contar pra vocês um pouquinho do que passou nesse período. Bom, nesses 2 meses que eu não gravei, que eu fiquei bem off, né, especialmente o último mês eu fiquei bem, assim, eu acho que eu nem respondi alguns comentários no YouTube, coisa que eu nunca fiz, eu sempre respondo os comentários, mas nesse último mês eu tava muito em dúvida se eu ia voltar ou não a gravar. Então, para não dar falsas esperanças para quem queria que eu voltasse e ao mesmo tempo não definir que eu não ia voltar, eu decidi ficar em silêncio, né? Porque eu tava muito em dúvida sobre o que eu ia fazer da minha vida. Bom, eu decidi assim que eu vou gravar esporadicamente, conforme eu puder e conforme vocês quiserem me ver aqui também, por uma questão de necessidade de manter contato com as pessoas que gostam de mim, que acompanham o meu trabalho. Então, a vocês eu devo essa satisfação. Para quem entra aqui só para me criticar, beijinhos e bye. Mas para quem realmente vem aqui para saber como eu estou, para buscar alguma força, buscar alguma positividade, eu estou aqui. E eu não voltei antes justamente por causa disso, porque eu não estava positiva. E eu não acho justo vir aqui negativa transmitir isso para vocês. Então no vídeo de hoje eu não vou falar assim só das minhas doenças, só dos meus problemas. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar os nossos aprendizados. Nesse período eu aprendi muita coisa, coisas assim que eu nem imaginava que eu pudesse aprender, que eu pudesse ainda saber. E eu acho muito importante compartilhar isso com vocês. Esse é o propósito do meu canal, compartilhar com vocês o que eu aprendo, né? Que muitas vezes a gente sozinho não se dá conta que pode ser importante. Eu tive a oportunidade de ficar muito sozinha comigo mesma nesse tempo.
e aprender muito, pensar muito sobre a minha vida e tentar entender o porquê de tudo que me aconteceu. Então eu decidi fazer nesse vídeo 5 coisas que eu aprendi com o sofrimento. Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E é exatamente isso que eu venho falar, que eu aprendi com a dor. A primeira coisa que eu aprendi é que nós somos mais sozinhos do que pensamos. E o que eu quero dizer com isso? Bom, quando eu tive esse problema do pneumotórax, né, foi o primeiro problema que surgiu, eu estava completamente sozinha. Eu fui no médico apenas para pegar uma receita para um antibiótico, que, segundo o meu entendimento, resolveria meu problema. E de repente eu recebi a notícia que eu estava entre a vida e a morte. E foi uma coisa muito assim impactante para mim, porque eu estava sozinha e eu não queria ocupar ninguém com os meus problemas, né? Eu queria resolver isso sozinha mesmo. E decidir isso foi muito difícil. Decidir o que eu ia fazer da minha vida naquele momento foi algo assim que me amadureceu muito, que me deu poder sobre a minha própria vida, porque eu poderia decidir morrer ou viver, né? Na verdade, foi bem isso. E decidir viver implicou em abdicar de algum sonho que eu tinha, de um grande sonho que eu tinha, e que em razão disso eu não pude realizar. Talvez eu realizasse parte desse meu sonho, mas não completamente, porque os médicos foram bem claros comigo. Você corre risco de vida, você não vai resistir a uma viagem de avião, que era o que eu precisava para realizar meu sonho. Posteriormente, precisava viajar de avião de uma cidade para outra. Então, eu, na verdade, optei pela vida mais porque eu não aguentava mais os sintomas. Porque se eu não estivesse sofrendo tanto com sintomas físicos, talvez eu optasse pelo meu sonho. Então, naquele momento, assim, eu estive completamente sozinha para decidir sobre a minha vida. E eu percebi o quão sozinhos nós somos, né? Que quando entra assim a questão de vida e morte, nós somos únicos. Nós não temos pai, mãe, irmãos, companheiros, marido, namorado, amigo, ninguém. A nossa vida é apenas nossa. Então ali naquele momento eu vi, nossa, eu tô controlando a minha vida completamente sozinha. É uma decisão que depende apenas de mim. Então, assim, eu tive que decidir por mim, eu não tive ninguém pra perguntar o que você acha. Faço ou não faço? Espero? Vou em outro médico ver outra opinião? Não tive essa assim, troca com outra pessoa, né? Eu tive que decidir sozinha. Então a primeira coisa assim que eu tiro de lição dessa situação é que nós somos completamente sozinhos. E o que acontece pra gente é só da gente. Bom, a segunda coisa que eu aprendi é que pode parecer clichê, mas o tempo é o senhor da razão. Ou seja, eu tive várias fases nessa minha etapa de recuperação. Eu tive a fase da revolta, eu tive a fase de tentar compreender o porquê que tudo estava acontecendo comigo. Eu pensei, por que pessoas que são boas sofrem, pessoas que são más conseguem realizar seus sonhos, conseguem fazer as coisas como planejam. Eu tive várias fases, gente, assim, que provavelmente muitos de vocês já tiveram, né? De se revoltar, porque que o que é ruim acontece com pessoas boas. Mas com o tempo eu fui percebendo que aquilo foi necessário para o meu crescimento, né? E é bem clichê isso, todo mundo fala, com o tempo você vai entender o porquê das coisas. E realmente, só o tempo foi capaz de me esclarecer. É como se fosse assim um tempo nublado e aquelas nuvens fossem se dissipando e eu pudesse ver um céu azul, um sol e esclarecer
todas as minhas dúvidas. Então foi bem assim, sabe? Eu pude perceber assim, com muita clareza, o porquê que aquilo estava acontecendo. Então isso é uma coisa muito certa, que infelizmente a gente não percebe de cara assim. Não é na hora que acontece que a gente percebe o porquê das coisas. A gente, primeiro ímpeto é se revoltar, né? Outras pessoas simplesmente agradecem por estarem vivas, mas no meu caso, assim, eu me revoltei e perdi totalmente a fé. Só depois, quando as coisas começaram a ficar claras, o céu começou a ficar azul, é que eu percebi o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Mas até então, assim, a minha atitude foi de revolta. Revolta com Deus, revolta com a vida, revolta comigo mesma. Aí depois, com o tempo, eu pude perceber o porquê que eu estava passando por tudo aquilo e de que muitas coisas estavam sendo pro meu bem. Apesar de eu achar inicialmente que não, que o universo estava conspirando contra mim. Terceira coisa que eu aprendi foi que ficarmos sozinhos com a gente mesmo é essencial para o nosso amadurecimento, pro nosso... Eu pude pensar assim com minha própria cabeça, sem influência de ninguém, e eu chorei tudo que eu tinha para chorar, sabe? Eu chorei assim 3 semanas sem parar. Foi assim algo que eu não conseguia controlar. Eu só pensava, nada dá certo na minha vida, as pessoas ruins estão aí se dando bem, eu tô aqui me dando mal, eu nunca fiz mal pra ninguém, por que isso está acontecendo comigo? Era só o que eu pensava. E ficar sozinha me fez repensar toda a minha vida, sabe? Tudo que eu tinha feito de bom, de ruim, e fez eu perceber muitos erros e alguns acertos. Isso foi fundamental para perceber, assim, tipo, onde eu estava errando, onde eu tinha errado, o que eu poderia mudar ainda na minha vida e o que eu não poderia mais mudar. Então eu percebi que nem sempre os nossos sonhos estão no nosso destino. E isso é uma coisa que para muitas pessoas não cabe, mas para outras cabe, né? A gente planeja, a gente se dedica a alguma coisa que a gente sonha e nem sempre esses sonhos são possíveis. Então, mais do que acreditar em sonhos, eu acredito em destino. Eu acho que o nosso destino vem meio que planejado assim, e não adianta a gente querer mudar, querer ir muito contra isso. Às vezes a melhor coisa que a gente tem a fazer é aceitar, né? Porque senão a gente vive numa eterna inconformidade com a vida e vive eternamente infeliz. E sabe, a vida é tão curta que não vale a pena a gente ficar lutando contra ela, né? Então às vezes é melhor a gente aceitar o destino do que tentar mudar completamente conforme as nossas vontades. Então aprendi isso. Às vezes é melhor aceitar o que o destino nos reserva do que ficar lutando contra. Bom, e a quinta coisa que eu aprendi é perdoar a si mesmo. Quando a gente pensa assim sobre o que a gente fez, sobre o que a gente não fez, a gente se culpa muito. A gente fica se culpando. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz aquela outra coisa? Entendeu? Isso não nos leva a nada. Pode nos levar a um amadurecimento. Tipo assim, se pudesse voltar no tempo eu não faria isso. Mas não pode mudar o nosso destino, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência e a gente precisa aceitar isso. Então, o que eu fiz há 5, 6, 7, 8 anos atrás pode estar se refletindo hoje na minha vida. Mas eu não tenho como voltar esse tempo e mudar. Não adianta a gente ficar lutando contra, ficar se culpando com coisas que a gente não pode mudar. Então essas foram as 5 coisas que eu aprendi com o meu sofrimento, porque o que eu não aprendi com amor, eu aprendi com a dor. E geralmente a gente aprende com a dor, né? Porque quando a gente tá no amor, a gente só pensa nas coisas boas.
quando a gente sofre alguma coisa assim, a gente para pra pensar, nossa, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu ainda posso fazer e o que eu devo esquecer, né? Isso é muito importante. Todas essas coisas são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para a gente não repetir os mesmos erros. Então essa é a mensagem do vídeo de hoje, compartilhar com vocês o que a gente pode aprender através da dor. Gente, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela compreensão, pelas mensagens de apoio, foram fundamentais para eu estar aqui hoje gravando esse vídeo. E eu não vou prometer para vocês assim que vou gravar com muita frequência, porque emocionalmente eu ainda não estou bem, né? Nem fisicamente, nem emocionalmente. Então eu não vou prometer assim para vocês que eu vou gravar com frequência. Mas quando eu não for mais gravar, eu vou vir aqui conversar com vocês e vou vir comunicar. Então acho que isso é uma coisa importante. Então não vou deixar vocês assim esperando se eu decidir não gravar mais. Eu vou fazer um vídeo de despedida se eu decidir não gravar mais. Então, enquanto vocês não virem o vídeo de despedida, vocês podem ter certeza que eu vou voltar. Mas eu não quero, assim, estipular um tempo para não falhar com vocês, ok? Então, gente, um super beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia, pelo apoio. E eu espero que a gente se veja em breve. Beijos e até a próxima.